se você não sabe, até um psicólogo, um profissional, ele precisa de apoio, porque ele está o tempo todo recebendo pessoas e pessoas, cada uma com uma emoção diferente, e muitas vezes eles precisam de cuidados também. E não podem ser com ninguém da família. Tem que ser com outros profissionais, nem amigos, né? Eu acho que nem amigos psicólogos é interessante. É interessante ser uma pessoa que vai entender melhor as suas emoções. Por isso que quando você está em casa e que você sente que você está passando por alguma coisa, é interessante você buscar um profissional e um profissional que não lhe conheça, para que ele possa conversar com você e entender o que está passando, e sem ele colocar o lado da opinião pela amizade, pelo fato de lhe conhecer. Por isso, busque um profissional, tá bom? Olha, a Mariana Nascimento é psicóloga. A gente sempre convida ela para o nosso programa porque ela é muito show. Ela é uma das psicólogas que faz parte de outros psicólogos que a gente traz para o nosso programa e que a gente gosta muito. E como nós estamos no mês de maio, que é o mês da consciência do transtorno de personalidade borderline, a gente vai entender um pouco mais e vai falar um pouco mais sobre essa condição. Até porque hoje a gente ouve algo, amanhã se trata do mesmo assunto, mas às vezes existem mudanças. Alguma coisa de novo que foi analisado, que foi percebido e se conversa. É para isso que existe a ciência, é para isso que a gente está observando mais e mais o ser humano, e é justamente por isso que nós vamos conversar com ela agora. Ela já está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa, Já meu tô amor. ficando já daqui, né? Aí a gente fica feliz, muito bom. A gente sabe que falar das nossas emoções é todo dia, é toda hora, é todo momento, mas a gente sabe que essas emoções às vezes nos colocam em situações e condições meio que chatas, né? E aí a gente precisa entender melhor sobre esse transtorno, porque com certeza tem gente assistindo a gente pela primeira vez hoje aqui no programa. É muito importante essa campanha, Vanusa, porque nós temos um índice de 3% da população mundial que apresenta o transtorno de personalidade borderline. E é importante a gente conhecer, porque muitas vezes esse diagnóstico ele não é feito, né? As pessoas não conseguem ter ali um diagnóstico para entender de fato qual é o transtorno que ela tem, e trazem muitos prejuízos para o dia a dia. E hoje nós temos um dado recente que 20% dessas pessoas com transtorno de personalidade borderline estão em internação, né, psiquiátrica, e não tendo tratamento adequado, né? Então são pessoas que estão em sofrimento, né? E principalmente porque a pessoa com transtorno de personalidade borderline apresenta um índice muito alto de risco ao suicídio. Então, olha só o quanto que esse tema é relevante para a gente tratar nesse mês, né, de consciência do transtorno de personalidade borderline. E como é que, na verdade, a gente pode perceber, como é que ele se apresenta clinicamente, assim, para as pessoas entenderem melhor? Porque hoje tem gente em casa que observa alguma coisa, mas diz, não, mas não deve ser. Essa dúvida, muitas vezes, são das pessoas, por isso a necessidade de um profissional, né? Nós temos algumas características para identificar o transtorno de personalidade borderline. Então, a pessoa com transtorno de personalidade borderline apresenta uma desregulação emocional intensa. É muito sensível às suas emoções e desde a infância nós já conseguimos identificar algumas características, como, por exemplo, essa dificuldade de se autorregular, crises constantes de raiva, a dificuldade de voltar ao equilíbrio emocional. E nós temos um fator muito importante, é porque as pessoas com transtorno de personalidade borderline apresentam um comportamento de risco à vida frequente. Então, por conta dessa dificuldade de regular suas próprias emoções, nessas situações de crise, apresentam esses comportamentos que são muitas vezes autolesivos ou levando realmente à morte, né? Como é que a gente pode se observar e como é que o outro pode observar um momento uma condição como essa dentro do local de trabalho? Porque assim, de repente você tem um comportamento assim, unicamente, mas de repente você tem esse tipo de comportamento várias vezes, ao ponto das pessoas perceberem, ao ponto até de você perceber que algo não está legal, que alguma coisa está acontecendo. Como é que a gente pode observar? Na maioria das vezes, o paciente ele chega no consultório
com esse indicativo para depressão, ou a mistura da depressão e a ansiedade frequente. Então, quando você você percebe uma pessoa ao seu redor que, mesmo fazendo um acompanhamento por depressão, ainda não tem uma melhora significativa, é constante essas crises, né? O que a gente identifica como constante? De 6 meses a 1 ano, que só vai agravando cada vez mais. Então, são pessoas que apresentam ali uma dificuldade de relacionamento no seu dia a dia. Então, acaba impactando várias áreas na vida, inclusive no trabalho. Então, muitas pessoas com TPB, elas têm dificuldade de inserir no próprio mercado de trabalho por conta dessa dificuldade de lidar consigo mesmo e nos relacionamentos, né? Porque ali no trabalho você vai estar se relacionando com todo mundo, você vai ter que lidar com metas, né? Você vai ter dificuldade ali, vai ter algumas coisas que você precisa desempenhar, né, no trabalho. Quem está do outro lado pode observar através da própria fisionomia da pessoa, por exemplo, o que acontece? Tem dia que a pessoa está muito simpática, tem dia que a pessoa está extremamente diferenciada, tem dia que não fala com ninguém, tem dia que tem um comportamento que estranho, ao ponto das pessoas dizerem, não, ela é assim mesmo. Tem dia que ela fala, tem dia que ela passa, não fala, tem hora que ela está olhando para você, através do jeito dela você consegue perceber. A sensação que você tem é que a pessoa tem várias personalidades dentro de si. Isso já não é borderline? Nós precisamos ter um cuidado, porque esse fim de semana agora eu estava no simpósio de psiquiatria do Piauí. E hoje nós temos as informações na nossa mão, né? E muitas vezes acaba ali tendo várias características que você vai definindo como um diagnóstico. O principal ponto é de que, se você observa que tem uma dificuldade maior do que as outras pessoas, né, e que algumas pessoas já até chamaram a atenção, que você precisa e dura muito tempo, que isso está trazendo prejuízos à sua qualidade de vida, o ideal, o importante mesmo que precisa ser feito é você buscar um profissional de saúde mental para observar e ali fazer o tratamento adequado, né? Agora a gente imagina assim, que dentro do local de trabalho se torna muito confuso, porque hoje assim, com essa nova lei, trazendo os psicólogos ou até mesmo o comportamento da empresa ligado a esse lado de observar, eu acredito que dentro vai ter que ter um profissional para observar. Porque assim, às vezes a gente percebe que pessoas que não são da área é que querem observar. E muitas vezes elas acabam, de uma certa forma, trazendo mais problemas ainda para dentro da empresa. E eu acho muito interessante quando tem esse outro lado de você colocar um profissional para observar, analisar esse ambiente e perceber as pessoas, mas de uma forma com muita empatia. Porque é um cuidado mesmo zeloso com o ser humano. Porque você vai poder observar que não é uma chateação em casa, não é um problema que de repente você esteja passando, que é totalmente diferente de uma situação, de uma condição que está excedendo tudo isso. Seja na alegria, seja na tristeza, de todo jeito você tem um comportamento que não é legal. Às vezes de agressividade, né? Às vezes de um comportamento de não se dar bem, de não aceitar determinadas situações, né? Então é muito importante que se tenha um profissional. E hoje a gente vê que isso está acontecendo, né? Foi um grande ganho para a saúde mental, principalmente no Brasil, pelo índice que a gente tem de pessoas, né? Nós temos um agravo de saúde mental das pessoas que estão no meio do trabalho, trabalhando, mas como um todo. Então, nós temos algumas pesquisas que já identificam crianças a partir de 6 anos de idade com esse agravo de saúde mental e com comportamentos de risco à vida. E, infelizmente, o nosso estado, ele apresenta um ranking que não é um dos melhores em relação à saúde mental. Né? Nós estamos aí no 2º lugar em relação a essa questão relacionada às dificuldades de saúde mental, principalmente levando a comportamentos de risco à vida. E nós temos hoje essa possibilidade de um profissional de saúde mental dentro das empresas para fazer essa orientação, para fazer essa conscientização.
Porque eu percebo que, por mais que a gente trabalhe com a inclusão das pessoas dentro do meio da escola, né, do trabalho, existe também um trabalho de conscientização, que é a importância, né, da campanha da consciência e transtorno de personalidade borderline no mês de maio, que é falar sobre esse transtorno para que mais pessoas possam buscar o profissional qualificado para fazer o acompanhamento e que essas pessoas consigam ter qualidade de vida. Muito bom. Como é que a gente observa, de uma certa forma, tudo isso que está acontecendo, mas como que a gente pode observar se isso acontece mais com homens ou com mulheres? Tem alguma coisa a ver? Os hormônios nessas horas, eles também podem fazer parte? Essa sua pergunta é muito interessante, porque hoje nós identificamos, como eu falei, que já desde a infância a gente já consegue identificar uma sensibilidade emocional. Quando chega nessa fase da adolescência, que os hormônios estão à flor da pele, essas características acabam se intensificando por conta da condição biológica também, e é onde muitas vezes os pais buscam um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para esses filhos, né? E que muitas vezes é onde a gente trabalha nesse impacto da prevenção para não chegar a situações mais agravantes, né? Então, respondendo a sua pergunta em relação a gênero, hoje existe uma percepção, as evidências científicas trazem que mais mulheres apresentam a condição do transtorno de personalidade borderline, mas tem um impacto também de que menos homens procuram um acompanhamento, né? E que muitas vezes, por conta dessa dificuldade do homem procurar o acompanhamento para o transtorno de personalidade borderline ou outras condições de saúde mental, nós não temos esse dado, né? Mas a gente identifica que mais mulheres procuram e mais mulheres apresentam essa condição. Muito interessante. E assim, é bom a gente também falar sobre a rede de apoio na hora das crises. Como a gente deve se comportar? Quais seriam as dicas? Bom, Vanusa, eu sou especialista em transtorno de personalidade borderline, trabalho, né, com esse paciente, e a nossa missão é gerar uma condição para que a família tenha base, força, habilidades para lidar com esse paciente, principalmente em situações de crise. Então, o primeiro passo é que a família precisa estar em acompanhamento psicológico também, né, para que ela consiga ter condição de lidar com essas situações de crise. Nós temos o nosso tratamento dentro da especialidade que eu trabalho, que é a terapia comportamental dialética, um tratamento voltado apenas para a família, onde ela vai desenvolver habilidades, onde ela vai ter essa condição de estar ali dando suporte, mas também de cuidar da sua saúde mental. Muito bom, maravilha. Eu acho que fica aqui essas informações, essas dicas que são muito valiosas. Inclusive, eu quero agradecer ao público que nos assiste, que sempre diz, olha, Vanusa, essas conversas que você tem com os psicólogos, com os profissionais que você traz para o programa, nos ajuda muito. Porque no lugar da gente estar ouvindo, às vezes, uma pessoa que tem alguém na família com essa condição, que de repente só vê a condição daquela pessoa, aí dá dicas e muitas vezes aquela dica não vai dar certo para aquela outra pessoa. Então, quando vocês profissionais vêm para o nosso programa, fica algo mais dedicado e mais, assim, adaptado, em geral, mas para que cada um busque o profissional. Para que você não fique lidando com essa situação para o teu filho, para tua filha, para você, para alguém que você conheça, dando dicas, porque você não é profissional da área. Você está vivenciando a situação, alguém da tua família está vivendo algo, mas a gente sabe que até de repente você vai num psicólogo, não dá certo para você. Você tem que procurar um outro psicólogo. Isso acontece muito. Assim, dentro da psiquiatria, dentro da parte dos profissionais de neurologia, a gente precisa falar sobre isso. Se fosse para dar certo para todo mundo, bastava só um especialista no mundo, né? Então, assim, é muito legal a gente falar sobre isso. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez de falar sobre o tema, Vanusa, porque é um transtorno que ainda existe muito estigma, ainda existe muito preconceito, né? Porque na maioria das vezes a gente só consegue ver o transtorno sendo falado em condições onde as pessoas estão em crise, fazendo algo que não é habilidoso, né? Vou trazer isso, né? E o quanto que é importante a gente falar que o transtorno de personalidade borderline é uma condição de saúde e que existe um acompanhamento adequado
adequado e que as pessoas precisam ter mais conhecimento e acesso para procurar, né, ter uma maior qualidade de vida. Verdade. Muitas vezes não passar por situações desagradáveis, porque é um ser humano que precisa trabalhar, que precisa ter relacionamento, precisa conviver em sociedade. Não é isso? Muito obrigada. Qual é o seu Instagram? DBT Piauí, né, que é a abordagem que a terapia comportamental dialética, ou DBT, que é a abordagem que traz esse acompanhamento mais especializado para o transtorno de personalidade borderline. Obrigada, minha princesa, você é ótima.